Ídolo do Flamengo faz duras críticas às escolhas do Fluminense. A gente vai comentar isso nesse vídeo, além de falar de reforços que o Fluminense pode ter no seu próximo compromisso contra o Vasco da Gama após a data FIFA essa que tirou alguns atletas do Flu, inclusive o jovem Alexander, que já se apresentou à seleção pré-olímpica. A gente vai falar sobre bastante coisa nesse vídeo. Seja muito bem-vindo à Central Fluminense. Desde já eu te convido a assistir o vídeo até o final para ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece com o nosso queridíssimo tricolor das Laranjeiras. Meus amigos, minhas amigas, eu quero começar falando justamente do Alexander, né? Como eu disse ali na introdução, já se apresentou à seleção olímpica. O Ramon Menezes, treinador, convocou o Alexander, né? Na primeira convocação ele não havia sido chamado, mas o João Gomes, cria do Flamengo, agora lá no futebol inglês, no Wolverhampton, acabou se lesionando e foi cortado. Por isso, o Alexander, destaque do Fluminense na temporada, talvez a nossa grande revelação, é convocada para a seleção olímpica, né? O Alexander jogou aqui muitas vezes como lateral esquerdo, começou a temporada como lateral esquerdo, subiu profissional como lateral esquerdo, mas hoje joga no time do Fluminense majoritariamente como volante, né, no meio-campo, e é para essa posição que ele foi convocado, né, nessa seleção olímpica. Imagino eu, tá, que ele provavelmente seria convocado se não tivesse seus problemas de lesão. Vale lembrar que o Alexander se machuca contra o Cruzeiro lá no Mineirão no dia 10 de maio, um problema do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e depois, quando estava quase se recuperando, tinha a expectativa dele jogar contra o Atlético Mineiro lá em junho, se eu não me engano, dia 21 de junho, e ele acabou tendo uma outra lesão, dessa vez muscular, uma lesão mais grave, grau 3, que o afastou dos gramados por cerca de 3 meses. Né? No total, o Alexander ficou 3 meses e meio, mais ou menos, sem atuar, voltou já a jogar, ainda, né, aos pouquinhos, voltando ao time do Fluminense, que o Fernando Diniz tem utilizado bastante um esquema com dois atacantes, um 4-2-4, aí o Alexander aí teria que brigar por vaga com o André ou o Paulo Henrique Ganso. Acho difícil ele tomar a vaga de um dos dois, ou ele pode recuperar a vaga do John Kennedy, né, e formar novamente o meio-campo do Fluminense com mais uma peça, né, sem ser o 4-2-4, virar mais ali um 4-3-3, como a gente jogou a maior parte desse ano. Ramon Menezes então convoca o Alexander para essa seleção pré-olímpica, visando fazer dois amistosos contra o Marrocos. Para a galera que quer ficar ligada, acompanhar o Alexander na seleção, vai ter Brasil e Marrocos amanhã, quinta-feira, às 4 da tarde, e também vai ter Brasil e Marrocos na segunda-feira, dia 11. Esses são os dois amistosos, os dois compromissos da seleção olímpica, para a qual o Alexander está convocado. Vale lembrar, né, Nino e André convocados para a seleção principal do Brasil, e o John Arias convocado para a seleção colombiana, além do Fernando Diniz, o Eduardo Barros, Wagner Bertelli, a turma, Marcos Seixas também, a turma que foi para a seleção brasileira junto com o Fernando Diniz nessa data FIFA. Quero saber de vocês, meus amigos e minhas amigas, se vocês acham que isso pode atrapalhar o Fluminense. Vários jogadores, além da comissão técnica, de fora dos treinos aí, se preparando para o jogo contra o Vasco, se preparando para a semifinal da Libertadores. Deixe seu comentário aí e eu vou dar minha opinião rapidinho. Eu acho que não, ser convocado para a seleção é um privilégio para cada jogador, né? É o objetivo ser chamado para a sua seleção, seja na categoria de base ou seja no profissional. Para o Fernando Diniz, a gente já falou bastante sobre isso aqui. É um caso um pouco diferente porque ele é o treinador e acaba dividindo as atenções. Mas para os jogadores, eu acho que é muito mais uma honra do que um problema. E esse ano a gente tem data FIFA parando o calendário. Né? Antigamente a gente tinha jogos do Brasileirão, enfim, os compromissos, eles não paravam na data FIFA. Agora está parando. Você viu, o Fluminense vai pegar o Vasco só no dia 16 de setembro, então vai ter um tempo aí, né? Os jogadores irem para a seleção e depois voltarem. Claro, às vezes o fim da data FIFA, o Brasileirão começa muito perto, né, do fim da data FIFA, as rodadas, e o jogador acaba ficando de fora, como foi na última, né? Teve jogador, o André, se não me engano, não jogou um tempo só, porque estava voltando da seleção brasileira. O John Arias acabou não jogando contra o Atlético Mineiro, mas em geral não prejudica o Fluminense em termos de jogos. Claro, o cara não treina naquela semana, mas, pô, tá treinando na seleção, né? Tá treinando num nível muito bom, um nível muito alto, eu acho que não prejudica, mas quero saber o seu comentário aí, deixa aqui nas abas dos comentários a sua opinião, e também não esquece de deixar o joinha nesse vídeo, tá? Deixa o joinha que é muito importante, ajuda demais aqui o trabalho da gente, trazendo as principais notícias do Flu. E porque eu tô falando de jogador saindo, né, indo para a seleção, desfalcando essa semana de treino, a gente, por outro lado, tem reforços que podem estar à disposição contra o Vasco, devem estar à disposição contra o Vasco, uma notícia muito boa para a torcida tricolor. Essa informação é do Vitor Lessa, tá? E ela fala sobre
dois reforços que o Fluminense pode ter contra o Vasco. O primeiro deles, Paulo Henrique Ganso, uma situação um pouquinho mais simples, perdão, né? Eu ia falar mais complicada, mas não, mas é uma situação mais simples, tá? Do Paulo Henrique Ganso, ele não atuou na última partida do Fluminense devido a uma pancada no joelho que ele sofreu no jogo contra o Olímpia lá no Paraguai, a partida da classificação, acabou sendo preservado no confronto contra o Fortaleza lá em Volta Redonda, não atuou, mas já está treinando normalmente, deve sim, naturalmente, jogar contra o Vasco, deve estar sim à disposição do técnico Eduardo Barros, né? Porque o Fernando Diniz está suspenso para esse jogo e não poderá estar à beira de campo. Quem tem uma situação um pouquinho mais complexa, mas já está mais perto do retorno, é o lateral esquerdo Marcelo. E ficou sem o Marcelo nas quartas de final da Libertadores. Ele já não poderia jogar por conta da suspensão, mas ainda assim teve uma lesão na coxa. O Vitor Lessa traz a informação de que ele está curado dessa lesão, tá? O Marcelo não tem mais lesão e agora ele está passando por um processo de transição. Aquele momento, né, quando o cara está se recuperando, ele vai fazendo aquele trabalho físico para poder voltar aos campos e poder treinar normalmente, né? Vale lembrar, ontem muita gente comentou sobre isso, Marcelo foi lá em Xerém treinar com as equipes de base do Flu, né? Ele é um jogador formado por lá, muito identificado com essa garotada, ele foi lá fazer um treino para pegar a forma física, era dia de folga do elenco tricolor, né? O elenco tricolor profissional não iria treinar, mas o Marcelo foi a Xerém treinar com a molecada, enfim, foi uma resenha muito boa, os vídeos que a gente viu, a garotada, claro, né? Todo mundo honrado de treinar ao lado do Marcelo, também é um gesto muito bacana dele, né? De valorizar Xerém, o lugar de onde ele veio, e também, mais do que isso, né? De fazer questão de mesmo num dia de folga estar treinando para poder ficar o mais inteiro possível para ajudar o Fluminense dentro de campo. O planejamento tricolor com o Marcelo é o seguinte: ele agora já cumpriu a suspensão, então pode jogar a semifinal da Copa Libertadores tranquilamente. Se ele tiver em condições físicas, ele vai poder jogar. Até lá, o Fluminense tem cerca de 10 dias, né, 11 dias aí, um pouquinho mais do que isso. Não, 11 dias exatamente. O jogo é dia 27, 21 dias, perdão, não sei nem fazer. Não, 11 dias até o jogo contra o Vasco, calma. 11 dias até o jogo contra o Vasco, 21 dias até o jogo contra o Internacional. Aí tem esses 11 dias até o Vasco, tem o jogo contra o Vasco, depois no dia 20 tem o jogo contra o Cruzeiro, e aí no dia 27 tem o jogo contra o Inter, partida de ida da semifinal da Copa Libertadores da América, aqui no Maracanã, tá? E o planejamento do Fluminense é que o Marcelo ganhe minutos justamente nesses jogos contra Vasco e Cruzeiro, para estar com ritmo de jogo, estar em condições perfeitas de atuar nessa partida da Copa Libertadores da América. Talvez não seja titular nos dois jogos, até pela questão do desgaste, mas a ideia é que ganhe sim minutos nessas partidas para poder estar inteiro, para aí sim ser titular na semifinal da Copa Libertadores da América. Na live que a gente fez ontem aqui no canal, né, a gente sempre faz live aqui 7h30 da noite, inclusive fica o convite, hoje tem também 7h30 da noite falando das últimas notícias do Fluminense, teve gente pedindo, né, Diogo Barbosa de titular, falando mesmo com o Marcelo voltando, o Diogo Barbosa deveria jogar. Eu discordo, né? Falei isso na live e repito aqui, eu discordo, acho que o Marcelo, estando inteiro, é outro nível de jogador e ele tem que estar presente, por mais que o Diogo Barbosa esteja bem. Mas, claro, quero saber também a sua opinião. Quem que você botaria de titular contra o Inter? Diogo Barbosa, que vem bem, ou o Marcelo, o nosso craque que foi contratado para esses jogos grandes de Libertadores? Deixe seu comentário aí, quero saber a sua opinião, porque a fase do Diogo Barbosa está fazendo ter esse debate que, sei lá, até 2 meses atrás seria completamente impensável, né? Mas hoje sim, existe esse debate, ele é válido, eu quero saber a sua opinião. Diogo Barbosa ou Marcelo, quem você botaria de titular contra o Inter na semifinal da Copa Libertadores da América? Deixe seu comentário aí. E antes da gente partir para a última informação desse vídeo, eu quero aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre dando moral aqui para a Central. Que todo vídeo eu venho aqui e peço, rapaziada, deixa um comentário falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central está conseguindo alcançar. A galera chega junto, deixa um comentário e sempre que eu posso eu venho aqui e mando um abraço para a galera que comentou nominalmente, né, citando o nome da turma que comentou. Então, eu nesse vídeo quero mandar um abraço para o Leobino de Riacho de Santana, Laércio de Mamanguape, na Paraíba, Nelson de Ceabra, na Bahia, João de Eunápolis, também na Bahia, Ronivaldo de São Mateus, Espírito Santo, Faustino de Arapiraca, Alagoas, Antônio Afonso de Três Corações, Evandro de São Gonçalo, Luiz de Belo Horizonte, Marcos de Manaus, Pingo de Itu, em São Paulo, Juarez do Piauí, Luiz Carlos de Saquarema, Edson de Campo Grande, o Sérgio, que está em Marrakech, no Marrocos, mas mora em Sintra, disse que está sempre ligado aí no canal, audiência internacional aqui pra gente, e o Gabriel de Saquarema. Um abraço pra galera, e se você, claro, quiser que a gente mande um abraço, nominalmente, falando seu nomezinho aqui, para você, você deixa o seu comentário com o seu nome e de onde você nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar esse abraço. Combinado? Última informação desse vídeo,
é sobre ídolo do Flamengo fazendo críticas às escolhas do Fluminense. Pois é, meus amigos e minhas amigas, o Diego Ribas, ex-meia do Flamengo, camisa 10 do Flamengo, ganhou alguns títulos por lá, hoje virou comentarista da TV Globo e falou sobre a decisão do Fluminense e do Fernando Diniz de toparem esse relacionamento aberto, né? Fernando Diniz treinar a seleção brasileira e o Fluminense ao mesmo tempo, e ele discorda, ele não gostou muito dessa ideia, não. Eu estou aqui com a declaração dele, vou ler para vocês para a gente comentar, ó, abrindo aspas. O Diniz é um excelente treinador, um excelente profissional. Eu não faria questão de ficar na seleção e no Fluminense. Tomaria a decisão de ficar exclusivo para a seleção brasileira. Acho que tem que ser algo definitivo com entrega total. O Diniz é um cara que se entrega muito, é o que sei dos bastidores. Se entregar em duas frentes, realmente vai exigir demais. Essa foi a declaração do Diego Ribas, né? Uma pauta que já se discutiu muito, principalmente quando o Fernando Diniz foi contratado, né? Saiu informação de que se dividiria entre seleção brasileira e Fluminense. Foi garantido tanto por ele quanto pela diretoria do Fluminense que não haveria problema, que não, o trabalho do Fernando Diniz do Fluminense não seria afetado e ele poderia dar o seu máximo também na seleção brasileira. Para mim, o único problema é que foi dito na época que o Eduardo Barros, seu auxiliar, ficaria aqui no Fluminense no período das datas FIFA, comandando os treinos, enquanto o Diniz estava na seleção. Mas agora rolou a data FIFA e o Eduardo Barros foi junto para a seleção brasileira. Os treinos estão sendo comandados pelo Marcão. Eu confio no Marcão, acho um profissional muito gabaritado, inclusive acho que o Marcão tem capacidade, tá, para virar treinador oficialmente. Aí tem que ver se ele tem esse desejo ou não. Mas todas as vezes que foi acionado aqui no Fluminense, todas as vezes não, né? Lá em 2016, se eu não me engano, ele teve uma passagem não muito boa como interino, mas 2019 ele cumpriu muito bem seu papel, ajudando a salvar o Fluminense do rebaixamento. 2020 colocou a gente na Libertadores na fase de grupos. 2021 colocou o Fluminense na Libertadores também. Então, assim, todas as vezes que foi acionado, cumpriu bem seu papel. Eu confio nele, mas, claro, é uma situação um pouco desagradável, eu entendo a desconfiança, tanto da galera pensando do lado da seleção brasileira, quanto nós, como tricolores, né? A gente tem uma partida decisiva contra o Internacional se aproximando e o Fernando Diniz está lá na seleção. Eu vejo muita gente falando, ah lá, o Cudê está pensando no Fluminense, o Fernando Diniz está pensando na Bolívia. Assim, eu não acho que seja tanto assim, né? O planejamento de um clube de futebol, ele não depende tanto de uma semana, claro, é importante que o treinador esteja aqui, que os treinos estejam sendo ministrados, tá? Não me entendam mal. Mas não é por causa de uma semana que tudo vai mudar. Tem tempo até lá e teve tempo antes, né? Esse planejamento já vem sendo feito há bastante tempo e já se sabe há muito tempo que o Fernando Diniz estaria fora essa semana. Então, imagino eu que não vá alterar. Mas, claro, para o torcedor, vai variar muito do resultado. Se a seleção brasileira for mal nas eliminatórias, vão falar, lá, é porque o Fernando Diniz estava dividindo as atenções com o Fluminense. Se o Fluminense for mal nas suas competições, for eliminado da Libertadores, Deus queira que isso não aconteça, despencar no Brasileirão, o pessoal vai falar, lá, tá com a cabeça na seleção brasileira. É uma pressão que existe em cima do Fernando Diniz, eu enxergo dessa maneira, vamos torcer para ele lidar com isso da melhor forma e que ele faça uma baita campanha na seleção brasileira, classifique a gente para as eliminatórias com muita tranquilidade, que ele seja campeão da Libertadores e do Mundial com o Fluminense, que aí todo mundo sai feliz. Essa é a maneira que eu enxergo, claro. Você também está mais do que convidado para deixar a sua opinião aqui nos comentários. Concorda com o Diego Ribas? Fernando Diniz deveria ficar exclusivo na seleção ou exclusivo no Fluminense? Ou não tem problema ele dividir os dois trabalhos? Deixe seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!